Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse nosso espaço de bate-papo, em que eu tenho uma imensa oportunidade de levar para você de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Nesse momento em que a gente está vivendo a pandemia, a gente está alterando um pouquinho o foco do nosso bate-papo, mas sempre lembrando de você, trabalhador. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Almir Aguiar. Ele é membro do Coletivo Estadual de Combate ao Racismo, do PT Rio de Janeiro, e secretário de Combate ao Racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Contraf-CUT. Almir, obrigada por ter disponibilizado seu tempo. Você aí na sua casa, no seu isolamento social, eu aqui na minha casa, no meu escritório, no isolamento social, mas nós dois pensando da melhor forma possível da gente levar um pouquinho de informação para o nosso telespectador do programa Trabalhador em Foco. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado a você, Carla. Realmente estou em isolamento, estou há quase 30 dias em casa. Eu sou diabético, sou hipertenso, então eu prefiro evitar, né, de sair às ruas e acabar sendo contraído por esse vírus, que isso tem sido uma tristeza não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, isolamento fundamental. Fique em casa. Fique em casa. A gente aqui em casa também está fazendo isolamento o máximo possível. Salvo engano, desde o dia 18 de março, eu saí 2 vezes. Uma para ir no mercado e outra para levar minha mãe ao médico, que tem mais de 60 anos, e eu fui com ela. E aí a gente vai se respeitando, né? Nesse momento, a gente criou alternativas para poder manter o programa Trabalhador em Foco, não só manter, como ampliar, né? O programa Trabalhador em Foco do Movimento Sindical de Petrópolis, a gente tinha um programa por semana, que era toda quinta-feira, 13h30 da tarde. Nesse momento de pandemia, a gente tem 3 programas inéditos por semana, porque a gente sabe que precisa comunicar ainda mais com o trabalhador que está sofrendo de verdade, não é verdade, Almir? Isso é fundamental. Não, é fundamental esse debate nesse momento, porque quanto mais informações para a classe trabalhadora, isso vai ajudar muito. Tem muita coisa acontecendo, né? O presidente mandando o povo ir às ruas, tem que voltar a trabalhar, e a gente percebe que isso tem sido muito ruim para a classe trabalhadora e a população em geral, porque o importante disso é o isolamento. Tem que ficar em casa. Os países que não fizeram isso no início hoje estão sofrendo o número de mortes na Itália, na Espanha, no próprio Estados Unidos, né, onde o presidente ele tinha essa visão, tinha essa ideia, e hoje a gente percebe que ele errou, e lá já são quase 20 mil mortes, então tem que se preocupar e tem que informar. O Brasil já tem mais de 1.000 mortes, e acho que se a gente, entendendo que o nosso país é um país continental, se nós não nos resguardarmos, os nossos números serão assustadores. E não é uma questão só de número, né? É uma questão de vida. E aí, nesse nosso bate-papo de hoje, um bate-papo que a gente já estava tentando agendar antes, a gente vai falar sobre racismo. E falar sobre racismo, talvez o nosso telespectador lá de casa não entenda qual é a relevância, é porque, na verdade, a gente precisa entender que a nossa sociedade brasileira ainda tem vários recortes de classe e também tem recortes de raça. É isso, Almir. É por isso que a gente precisa falar de racismo nesses tempos de pandemia? Olha, falar sobre racismo, isso é uma coisa que a gente deve abordar a todo momento. Quando se discute política, economia, saúde, educação, sempre é necessário ter um recorte racial, porque o Brasil é um país muito grande, tem dimensões continentais, e a gente percebe que o preconceito e o racismo, ele ocupa todos esses espaços do território brasileiro. E fazer esse debate é fundamental. É fundamental as pessoas entenderem um pouco mais essa questão do racismo, porque os negros que foram escravizados aqui no país eram pessoas livres, que estavam em seus países, tinham seu cotidiano, tinha inclusive príncipes que vieram para cá, princesas sequestradas e escravizadas aqui no Brasil. Então é importante porque
todo segmento hoje na economia brasileira, na política, na nossa vida social, passa pela questão racial. Então, a gente precisa fazer esse debate sobre a questão de cotas, as políticas afirmativas, principalmente do governo Lula, que iniciou tudo isso aqui no Brasil e deu condições de filhos de pessoas pobres, negras, cursarem a universidade. Hoje nós temos doutores que são dessas famílias e hoje estão aí formadas. Tem algumas questões suas que eu queria que você explicasse para a gente. Então, assim, é um termo que eu conheço e que já ouvi várias vezes, que a gente vive uma questão de racismo estrutural. O que significa isso de racismo estrutural? É importante falar um pouco disso de uma forma mais simples, né, para se ter um entendimento, porque assim, os negros no Brasil, que sofreram muito com essa escravidão toda, perto da libertação, que eu falo sempre em aspas essa libertação, né, porque até hoje a população negra sofre muito em função do que houve no passado. Então é importante... Sim. A população negra sofre ainda por conta de uma libertação dos escravos, por conta do fim da escravidão, que foi realizada de forma equivocada? Ou seja, os escravos, eles não são mais escravos, ok, mas não foi lhes dado condições de dignidade para iniciar uma vida? É isso que a gente fala? Não, é justamente isso, Carla. O que houve naquele período onde a princesa Isabel assinou aquele documento? Na verdade, esse governo, na ocasião, o Império, eles estavam pressionados naquele período por vários abolicionistas, mas é importante saber também que quando ela assinou, o número de escravizados no Brasil ainda era pequeno em relação àquele conjunto todo de pessoas. Por quê? Alguns negros estavam alforriados, uma boa parte refugiaram em quilombos, fugidos, né? Os negros já tinham uma série de movimentos, como a Revolta dos Malês. Aqui em Campos, no estado do Rio de Janeiro, os negros já queimavam os canaviais. Então, assim, a quantidade de negros não era tão grande como se pensa no período onde foi assinada a Lei Áurea. Na verdade, foi uma iniciativa política da princesa Isabel, porque o Brasil estava sendo muito pressionado pelos ingleses, por outros países, em função dessa longa escravidão que os negros vivenciaram naquele período. E muitas coisas aconteceram junto a isso. Na perspectiva da libertação, o Estado brasileiro tomou uma série de iniciativas. Uma delas foi criar a Lei de Terras. A Lei de Terras, ela proibiu acesso aos negros que foram alforriados, aos negros que saíram daquele período da escravidão. A Lei de Terras serviu somente para impedir o acesso às terras do povo negro, diferente dos Estados Unidos, quando houve a libertação dos escravos, dos escravizados nos Estados Unidos. Eu agora não recordo bem, mas parece que o governo deu uma mula e 3 hectares de terras. Então, assim, quando a gente vê um filme antigo que pega um pouco daquele período que o povo estava saindo da escravidão, a gente ainda vê um casal negro com a casinha e com a enxada cultivando ali para plantar o seu sustento. Para subsistência. Subsistência. E aqui no Brasil não, foi totalmente diferente. O negro ele foi liberto sem o menor preparo, ele não teve direito à educação, à saúde, à moradia, a emprego, não teve direito a nada. Então, ainda eram proibidos de circular na cidade. Aqui no Rio de Janeiro tem o Morro da Providência, que foi a primeira favela aqui no estado, acho que no Brasil, né? Foi aqui no Morro da Providência, porque se os negros não podiam circular na cidade do Rio de Janeiro, eles tinham que ficar isolados. E acabou ocupando aquele espaço que tem a comunidade até hoje. E se a gente perceber as comunidades no estado do Rio, como na Bahia, que tem a sua geografia baseada em morros e tudo mais, ali foram ocupados justamente por essas pessoas, porque não podia circular na cidade e não tinha direito a nada.
sabe que quando a gente fala em racismo e a gente fala de Petrópolis, né? Você é do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, a gente está fazendo essa gravação em Petrópolis, Rio. E quando a gente Sim, fala de Petrópolis, as pessoas... eu vou fazer um parênteses, né? Porque eu sou branca, eu sou loura, eu tenho formação universitária, então, em via de regra, muita gente pode imaginar que eu não faço parte, né, dessa questão. sim, Mas, se nós não nos incomodarmos pelas questões de ordem social, e só apenas as que nos afetam, que sociedade é essa que nós pertencemos, né? Então, assim, eu gosto muito de entender e de discutir a questão da pauta do racismo, porque acho ridículo até hoje as pessoas ainda se separarem entre grupos, né? Brancos e negros e tal. Mas a gente tem que verdade. discutir e que tem que separar, porque precisa um dia conseguir chegar nesse momento em que todos sejamos iguais. Porque a verdade seja dita é que hoje ainda não somos todos iguais por conta de várias questões históricas e sociais. E eu tenho uma grande amiga que é historiadora, Maria Ângela Gomes, e ela em Petrópolis dá aula de HGPTET, uma coisa assim, que é História, Geografia e Turismo de Petrópolis. E pouquíssimo tempo atrás, nós estávamos conversando, numa conversa extremamente informal, e ela falou comigo assim, não, Carla, porque você sabe, né, que a Catedral São Pedro de Alcântara era a igreja dos brancos. Aí eu fiquei parada, falei, gente, não sabia. Aí ela, e que a igreja Nossa Senhora, o Sagrado não, a igreja que fica na ponta de Petrópolis, que eu acabei de esquecer o nome da santa, acabei de esquecer o nome da santa, mas todo mundo sabe que em frente à Praça da Inconfidência, aquela era a igreja dos negros. E aí eu fiquei curiosa, achei o tema muito interessante, conversei com a Maria, falei, nossa Maria, me explica. Ela falou assim, ué Carla, você já percebeu que no centro histórico de Petrópolis quase que existe uma linha imaginária que separa a área dos ricos da área dos pobres dentro do centro histórico? E aí você, Almir, que vem às vezes em Petrópolis, você vai se lembrar muito bem que tem o obelisco, né, Sim, em Petrópolis. E aí o obelisco aqui, representado pela minha caneta, de um lado a gente tem a área dos ricos de Petrópolis e da área dos pobres em Petrópolis. E a gente está falando que nós estamos em 2020 e que ainda existe no inconsciente das pessoas essa questão. É tão notório em Petrópolis essa separação que veio da questão dos negros e dos brancos e que hoje é dos ricos e dos pobres, que existe um mercado, um comércio que é separado. Se você compra a mesma coisa, uma mesma loja, de um lado ela custa mais caro, no centro histórico, que é uma rua, e de um outro sim. ela custa mais barato, porque parece que ela quer atingir um outro público. E aí a gente só vai vendo que quando a gente fala de racismo estrutural e que dessa separação, aqui em Petrópolis a gente tem isso de uma forma muito prática, de uma forma muito real, e que essa minha amiga, historiadora e professora, outro dia desse estava conversando comigo e me contando, e eu fiquei impressionada, porque eu não aprendi na escola, na minha vida inteira, que havia essa separação entre negros e brancos com relação à Igreja Católica, lá na época ainda da escravidão aqui em Petrópolis. E isso só nos mostra que a gente precisa entender e aprender sobre esse recorte de raça. Não, é verdade. Você falou uma situação em Petrópolis, mas isso no Brasil inteiro tinha, né? Na verdade, os negros não podiam frequentar as igrejas que Sim. os seus senhorzinhos frequentavam. No Rio de Janeiro tem, no centro do Rio, eu também esqueci o nome da igreja, mas fica na Rua Uruguaiana, né, que era a igreja dos escravos. Então, os brancos naturalmente não frequentavam, mas os negros eles se cotizavam e construíam as igrejas. Eu fui algumas vezes em São João del Rei e tem várias igrejas, né, que são dos brancos em frente à igreja dos negros. O senhorzinho entrava e o negro ia para a igreja dele. Que eles construíram com suor, sufoco, se cotizavam, separavam um pouco do dinheiro que eles ganhavam. Tinha os negros que tinham um poder aquisitivo melhor e ajudavam a construir as igrejas. Então, essa separação
ela já vem desde o passado. E quando a gente fala um pouquinho desse passado, todo esse processo histórico, a gente já falou um pouco do racismo estrutural, porque o racismo que a gente vivencia hoje, ele está estruturado em algumas famílias, em algumas pessoas, baseado no que aconteceu no passado. Hoje tem muitas famílias ricas no Brasil que ela daquela origem lá de trás, né? Que escravizavam as pessoas. Então, assim, esse é um debate muito importante para a gente fazer, porque muita gente fala assim, mas essa coisa de cotas, mas eu pago um imposto mais alto, porque não. Muita gente faz uma confusão muito grande com a questão das cotas raciais. Por exemplo, eu não vou precisar de data, mas aqui no Brasil teve a Lei do Boi. A Lei do Boi, ela permitia que os filhos de fazendeiros, de sitiantes, tivessem vagas nas escolas de agronomia, de veterinária. Então, podia ter, naquela época, essa cota para esse segmento branco, né? E muita gente não sabe disso. Eu não sabia da Lei do Boi. Nunca ouvi falar. A Lei do Boi. Ela tem outro nome, são coisas que são apelidadas, né? E Sim, fica, sim. né? É igual aquela lei que a gente fala muito para inglês ver, né? Exato. Porque os ingleses cobraram tanto do Brasil para que acabasse com o tráfico de escravos, né? Que foi criada uma lei, e essa lei, acho que foi, não sei se foi Eusébio de Queiroz, não lembro, mas essa lei ela foi criada, mas eles continuaram fazendo. Aí foi chamado, Eusébio de Queiroz, meu filho estudou tem pouco tempo. Então, é para o inglês ver. Então, isso fica até hoje. Então, são coisas que passaram por um período da nossa história e permanece até hoje, vem se perpetuando. E aí um pouco dessa questão do racismo estrutural. Quando o negro chega no shopping, numa determinada loja, o segurança já chega perto, tem gente que acha que você não tem condições de comprar. Quando a polícia ela aborda as pessoas, a preferência é o negro ou a negra. Então, isso passa um pouco pelo racismo institucional também, porque é uma política da polícia, né? Mas isso está enraizado nessa questão da estrutura que a gente vem vivendo até hoje. Então, isso passa por isso, é o racismo estrutural. Mas é importante fazer esse debate, as pessoas precisam compreender, e quando eu converso muito essa questão, eu falo que é importante que as pessoas brancas participem conosco, porque a Angela Davis já falava, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque a pessoa não pode dizer que não tem preconceito. Ela tem que ajudar na causa, ela tem que participar. E tem muita gente que participa, e isso é fundamental para a gente fazer uma discussão. Embora eu entenda que uma boa parte dessa questão do racismo, do preconceito, ela passa pela família. Então, assim, se é uma família racista, ela vai educar aquela criança assim. O negro é isso, o negro é aquilo, o negro é aquilo. E ela vai aprender assim. É comum isso acontecer. Agora, claro que tem casos que a pessoa cresce e tem uma visão diferente e tem uma família racista e ela não é. Mas isso o Mandela já falava, né? Essa questão. Se a pessoa pode aprender a odiar, ela pode aprender a amar. Então, há coisas que as pessoas aprendem em casa. Então, e tem que ser uma discussão constante, o debate racial. Como o debate racial precisa ser constante, nós estamos vivendo um momento novo em que eu acho que a gente, historicamente, não existe parâmetro para o que a gente está vivendo agora. A última grande pandemia foi 100 anos atrás, a gripe espanhola, que matou muita gente, e que agora a gente consegue perceber a questão da importância do isolamento, e várias coisas vão se desdobrando nessa questão. Eu tive o prazer de conversar aqui, por conta do Trabalhador em Foco, com a Drica Madeira, que você deve conhecer, que é especialista em violência doméstica. E quando a gente estava conversando, uma das coisas que ela falou, e que é extremamente importante, é que houve um aumento da questão da violência doméstica porque as pessoas estão em casa. E aí, junto com isso, ela falou sobre a questão das comunidades, em que as pessoas vivem maior quantidade de pessoas dentro de uma casa, que na maior parte das vezes é menor. E aí a gente fez uma comparação muito básica entre a casa dela e a minha casa. Nós aqui estamos em 4, com a Drica
lá eles eram 5 e tal, e aí provavelmente na sua casa vocês devem ser menos ainda, né? Acho que Sim. vocês são quantos aí no isolamento? Aqui, 2 pessoas, eu e a minha Você esposa. e sua esposa. Então, a Isso. gente pode pensar essas coisas. Quando a gente pensa na questão do isolamento e do racismo, a minha questão para você é a seguinte, né? De que forma que as ações do governo, nesse momento, estão ampliando as diferenças entre brancos e negros quando a gente pensa na questão da pandemia? Carla, você começou a falar uma coisa que é muito importante, assim, essa questão das pessoas que vivem em situações mais precárias. Então, assim, como eu falo da questão racial, que é um recorte para tudo que a gente debate, Claro. política, economia, e na pandemia também a gente tem que fazer essa discussão, porque assim, você está assistindo a TV, aí vem um especialista e fala, olha, lave as mãos, faça isolamento, use máscara agora que eles estão orientando. Sim, para todos Imagine nós uma usarmos família. máscara. Isso. Aí uma família que mora numa comunidade, num cubículo, né, que verdadeiro cubículo, a maioria, 90% das casas, tem até casas boas, é importante dizer, mas 90% não. A maioria. A maioria. É como se fosse uma sala com uma pequena cozinha no canto e um banheirinho. E ali, geralmente, moram 8, 9 pessoas. E outra, não tem esgoto, não tem saneamento básico e não tem água. Então, como é que as pessoas vão poder fazer a higienização? E aí eu vou dizer, nas comunidades, imagino que 80%, 85% das pessoas que moram lá são pessoas negras. Então, assim, essa questão da pandemia, ela atinge a população negra. A população negra, no início, aí, quando as pessoas podiam ir para os hospitais particulares, a população negra não tem esse acesso. Então, esse debate, eu fiz até um artigo falando um pouco disso, e se confirmou na semana passada, quando falava muito dos negros e negras que estavam morrendo nos Estados Unidos, que não é muito diferente daqui. Então, assim, a falta de políticas durante todo esse período, tanto da escravidão até hoje para a população negra, ela torna essa população mais vulnerável. Então, assim, é importante fazer esse debate nesse período de pandemia para a gente levar à tona algumas coisas que aconteceram e estão acontecendo. É importante falar que no início desse governo do Bolsonaro, teve toda uma discriminação contra cientistas, eles queriam privatizar o SUS, os professores foram marginalizados, e hoje a gente está precisando de tudo isso. A gente está precisando do SUS, que é o melhor sistema que tem de saúde no Brasil em relação a vários países. Acho que, se não me engano, o Brasil ele trouxe isso da Inglaterra, mas tem uma série de países do primeiro mundo que não tem a menor condição. Por exemplo, os Estados Unidos, o pobre, ele até tem um atendimento precário, mas lá não tem saúde pública. Depois vai chegar a conta na casa dele e vai parcelar até morrer. Então, assim, é importante ter o SUS, é importante que a gente tenha os nossos pesquisadores, nossos cientistas. A gente tinha uma política aqui que foi criada com o governo Lula, que era Ciências Sem Fronteiras, que os alunos se formavam nas universidades e ia para um determinado país da Europa, ou Estados Unidos, ou seja o que for, para fazer como se fosse um estágio. A pessoa ficava lá 2 anos e voltava com conhecimento. Então, o Brasil tinha um conhecimento tecnológico grande. Na área de química. Eu tenho um primo que participou na área de química. Ele hoje trabalha numa grande empresa com cosmetologia e ele participou desse programa do governo e ele foi para Vancouver. Olha que bacana. Eu tenho um amigo, na verdade é filho de uma amiga que ele deve estar voltando agora, da China. Ele estava lá uns 2 anos fazendo fazer o intercâmbio esse programa. Para poder respeitar. Meu primo também foi na época que ainda era o governo, vamos falar de esquerda, né? Que pensava no trabalhador. Isso. E não essa direita extrema que só pensa no empresário, que quer privatizar tudo e que quer que não entende que o mundo só gira porque tem muito trabalhador na engrenagem.
Não, é verdade. Na verdade, esse governo ele acabou com todas as políticas afirmativas, programas importantes para a população pobre, mais humilde. E aí, falando um pouco dessa questão da pandemia, hoje, no Brasil, os mais vulneráveis é justamente essa população. E é importante dizer que já temos aqui mais de 22 mil pessoas que estão infectadas e a gente já tem mais de 1.200 e tantas mortes. E aí, a maioria dessas pessoas são o quê? São negros, são negros. Hoje, os índios estão Já sofrendo estão também. começando, tem um caso de um adolescente índio que tem uma imunidade diferente, né? Sim, Não sim, tá, não, é diferente de nós, brancos ou negros, que vivemos na cidade, né? Os isso. índios de aldeia têm um organismo todo diferente, né? Porque não tem contato como nós temos aqui. Essa é uma É, questão importante a ser pensada. isso. E esses números de infectados e mortes aqui no Brasil, ela mostra que a desigualdade tem cor, né? Que a maioria das pessoas são negras. Com essa questão de Isso que a é. desigualdade tem cor, eu vi uma matéria que eu sei que você também comentou, que alguns governantes gostariam de testar remédio para o coronavírus na África. Eu queria que você comentasse sobre isso, que vem ainda mais reforçar a ideia de que erroneamente ainda somos separados por raça e por cor. Não, é verdade. São alguns médicos franceses, né, que tiveram a infeliz ideia de tentarem fazer pesquisas do coronavírus no continente africano. Eu entendo que esse é um pensamento escravocrata. Por que a população negra africana? Por que não faz essa pesquisa, então, na Alemanha, na Inglaterra? Não, tem que ser a população africana para servirem como laboratórios. E, felizmente, isso teve várias reações de pessoas importantes africanas, jogadores de futebol que estão justamente na França e fizeram esse contraponto. Isso realmente é uma ideia infeliz e mostra a cara da população branca do mundo, essa população europeia que é preconceituosa e na verdade, já usaram os negros africanos em pesquisas em relação à AIDS e agora querem usar no coronavírus. Que lástima. Almira, a gente está chegando no final do nosso tempo. É sempre um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que a gente ainda vai falar bastante sobre a questão do racismo e desse recorte de raça nesse momento de pandemia. Te agradeço pelas informações que você trouxe para a gente e espero que essa nossa discussão tenha frutos, né? O que fazer se eu, enquanto cidadão, ou qualquer um telespectador, percebe um caso de racismo hoje no Brasil? Carla, eu só podia falar uma coisa antes. Pode, claro. Assim, eu queria ressaltar que hoje o presidente da República no Brasil, ele cria uma série de cortinas de fumaça, enquanto a população vai debater a questão que ele ou o filho dele colocou, algumas coisas vão acontecendo. Agora, em março, mais precisamente no dia 26 de março, o governo criou uma resolução número 11. Essa resolução, ela retira, desapropria e muda de local os quilombolas que estão próximo à base de Alcântara, lá no São Luís do Maranhão. Isso já aconteceu na década de 80, quando eles fizeram a base de Alcântara, 312 famílias foram removidas para agrovilas, e agora eles querem tirar esse pessoal de lá, e ali é perto do mar, onde assim, eles não trabalham muito com a agricultura, é mais pesca de subsistência. E lá é mais distante, são 70 quilômetros desse local. As famílias que foram removidas há 30 anos atrás, elas estão super insatisfeitas. E o governo agora quer remover essas pessoas, mais pelo acordo que eles fizeram com os Estados Unidos de ceder a base de Alcântara. Então, assim, isso é uma coisa importante da gente estar falando, e também a medida provisória, ela é 905. Essa medida, o que acontece? O governo ele tem no seu projeto a carteira de trabalho verde e amarela, Sim. e essa carteira com a desculpa de incluir pessoas no mercado de trabalho que, na verdade, não vai ter uma série de direitos.
Hoje, no Brasil, a gente tem em torno aí de 13 milhões de desempregados, tem quase 6 milhões de pessoas desalentadas que desistiram de procurar empregos e tem mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. E a maioria dessas pessoas, a gente pode afirmar que são negros e negras. Então, são debates que o governo vem fazendo que acaba prejudicando a população trabalhadora. Uma outra questão, esse auxílio emergencial, quando o governo trouxe a possibilidade do auxílio, era um valor de R$ 200. Se não fosse a reação de parlamentares de esquerda e até de centro no Congresso Nacional, ele teria passado a proposta do governo e hoje não. São R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200, principalmente para as mulheres, chefes de famílias. Então, são coisas que ele vem apresentando durante um momento de pandemia para desviar a atenção e empurrar algumas medidas provisórias. Então, assim, e tem a outra medida provisória, se não me engano, a 936, que ela permite demissão de trabalhadores, redução de salário, mas ele coloca na medida provisória que não pode ter a participação dos sindicatos nos acordos individuais. Graças ao... 926 e 927. Elas são realmente muito agressivas com relação aos sindicatos, que assim, não precisa de sindicato, não precisa de sindicato, não precisa de sindicato. Porque, na verdade, é o sindicato que protege, porque um trabalhador sozinho não consegue negociar com o seu patrão, né? Isso. E se não fosse o Lewandowski, né, na sua última decisão, essa coisa passar. E a decisão dele não, que os sindicatos têm que ser comunicados, eles têm que participar, tem um regramento que ele colocou. E eu queria só falar mais uma coisa, assim, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, ela tem atuado de forma bem incisiva em relação aos bancos. O Comando Nacional dos Bancários, por videoconferência, tem se reunido com a FENABAN para discutir essa questão nas agências bancárias. E a gente teve uma série de iniciativas, a gente solicitou álcool gel, máscara para funcionários. Algumas coisas avançaram, outras não, mas assim, a gente conseguiu mudar a jornada de trabalho nesse período, o horário de atendimento bancário, para que as pessoas não peguem aquela condução muito cheia. Isso é importante também, porque a gente conseguiu, já no início do debate, enquanto se falava da liberação ou não das pessoas que são mais vulneráveis nesse momento, por ser do grupo de risco, a gente já tinha debatido e conseguido isso com os bancos. E, inclusive, as grávidas, a gente está tentando, as lactantes também. E isso, o que ocorre? Mais de 230 mil trabalhadores bancários e bancárias estão em casa nesse momento, ou trabalhando em home office, ou simplesmente afastado em função de ser do grupo de risco. Mas tem uma série de coisas que a gente reivindicou dos bancos e continua reivindicando. Tipo, tem uma pessoa infectada numa agência, é necessário fazer a higienização, fechar a agência, a questão do rodízio, tem um grupo de trabalhadores que podem trabalhar, vai no período, depois no dia seguinte vai outro, e a diminuição do fluxo de pessoas na agência bancária. Isso tem uma série de ações que a gente tomou e tem uma que nós decidimos na última reunião da executiva da Contraf, que também por videoconferência, que é criar um grupo de solidariedade por Covid-19. Ou seja, hoje no Brasil tem 450 mil bancários e a gente está conversando com sindicatos e federações para que criem grupos, né, de solidariedade para receber mantimento, até recurso financeiro. A ideia da Contraf é organizar, mas quem vai fazer esse trabalho de receber mantimento ou recurso são os sindicatos. E aí escolher as instituições que vão entregar e a gente tentar fazer esse grupo de solidariedade crescer no Brasil inteiro. Esse é um dos papéis que a gente tem feito nesse momento. E a presidenta do sindicato, a Giovânia Moreira, é uma pessoa bastante firme nessa questão e tem apoiado todas essas iniciativas que a gente tem tomado aí em prol da categoria e da sociedade. Maravilha, Almir. Obrigada de verdade pelas informações. A gente em breve volta a se falar, tá bom? Ok, obrigado, Carla. Estou aí à disposição sempre que necessário. Isso aí. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo, não é? Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá.